Eu sou Gisiele Paz, terapeuta Ayurveda, e venho falar um pouco sobre como equilibrar os doshas no nosso corpo. Lembrando que os doshas são combinações de elementos: espaço, ar, terra, fogo e água. Falando de forma prática, voltada ao nosso dia a dia, eu diria que o primeiro passo é identificar que dosha está em evidência no corpo naquele momento. Eu estou mais letárgico, pesado ou com preguiça? Kapha. Eu estou irado, agitado, com muito calor? Pitta. Estou aéreo, com ansiedade, sem foco? Vata. O segundo passo é refinar essa visão e aprender a perceber como os elementos se apresentam no nosso dia a dia. Por exemplo, nas comidas. Alimentos mais secos, crocantes, frios, ou até mesmo os horários irregulares para se alimentar podem desequilibrar o vata. Podemos perceber, então, a quantidade de ar e espaço que tem nesses alimentos e nos hábitos do nosso dia a dia. Alimentos pesados, de difícil digestão, frios, ou até mesmo se alimentar com grande quantidade de alimentos, podem desequilibrar Kapha. E aí a gente percebe os elementos água e terra. Comidas condimentadas, álcool, com excesso de especiarias picantes ou muito calor, desequilibram o Pitta. Nesse momento, a gente também percebe o elemento fogo. Podemos perceber também a relação dos elementos no clima. Se a gente está passando por um clima de muito calor e umidade, como alguns momentos do verão, podem desequilibrar o Pitta. Se a gente está numa época de chuva, excesso de umidade, sensação do ar pesado, pode desequilibrar o Kapha, assim como a temperatura fria ou quente, mas que esteja num ambiente muito seco, pode desequilibrar o Vata. O terceiro passo é fazer a combinação dessas duas fontes de informação, os elementos do corpo e os elementos do que tem externo, por exemplo, a comida ou o clima. Lembrando que semelhante aumenta semelhante. Uma temperatura quente ou uma comida picante aumenta o Pitta. O elemento é fogo. E diferente diminui diferente. Se eu tenho uma comida picante ou algo quente, eu posso equilibrar o meu Kapha, que é frio e pesado. Podemos contar com o auxílio de um bom terapeuta ayurvédico para nos auxiliar nessa prática da percepção dos elementos. E quando estamos com algum dosha viciado, o terapeuta nos auxilia com medicamentos ayurvédicos e terapias corporais que ajudam a eliminar esse excesso de toxinas. Mas o princípio de equilíbrio desses elementos será seguido da mesma forma, ok? Espero ter contribuído para a melhora da sua qualidade de vida. Agradeço pela atenção e até mais.